Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vai ser sobre RPG. Hoje a gente vai continuar explorando o Aventuras na Era Iboriana, esse RPG nacional da 101 Games, que tem como pano de fundo aí, como ambientação, o universo de Conan o Bárbaro, que está sempre ali no fundo prestando atenção no que eu estou falando aqui, beleza? Para não me deixar sozinho. Bom, se você está chegando agora e quer assistir a série desde o início, ou se você perdeu algum vídeo, quer refrescar a memória, a gente já está na reta final do livro, se liga aí. É mais um livro que a gente vai zerar aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Aventuras na Era Iboriana, para você ver aí o que ficou faltando, refrescar a memória e a gente seguir viagem tranquilo. Olha só, hoje a gente vai começar o capítulo 10, o capítulo Sociedade Iboriana. Ele não é um capítulo extremamente longo, mas eu quero dar detalhe para alguns pontos aqui, então eu vou dividir esse capítulo em 2 vídeos, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, para a gente começar a explorar aqui essa sociedade da Era Iboriana, o que a gente tem para comentar de início? O capítulo ele vai começar justamente, olha, com uma apresentação geral aqui, né, falando de alguns aspectos, né, da Era Iboriana e dos povos da Era Iboriana, mas assim, basicamente, via de regra, a sociedade iboriana ela é baseada muito na sociedade medieval do nosso mundo. Aquilo que a gente estudou na escola, lá nas aulas de história e tal, com aquela divisão clássica, inclusive, né? Aqueles que rezam, aqueles que trabalham e aqueles que lutam. Basicamente, para a gente entender o que é isso, é justamente o clero, né? Ou os sacerdotes, a força, a grande massa de força trabalhadora, as pessoas comuns, vamos colocar aqui entre aspas, enfim, porque é a grande maioria, e os que lutam seriam os guerreiros barra nobres, né? Porque tem nobre que, né, enfim, só manda, né? Mas não vai lá lutar. Mas enfim, pra gente entender mais ou menos, é por aí. E baseado também naquela estrutura de poder da sociedade medieval, ou seja, na posse de terras, né, ser dono de terras é sinônimo de poder. Geralmente esse poder está concentrado nas mãos da nobreza, que é um poder hereditário, vamos colocar assim, né, e também cabe a eles, os nobres, fazerem as leis, administrar a justiça, manter a justiça deles, né. Eu estou muito crítico hoje, tá? Vamos lá. E manter a ordem naquela região, tá? Esse modelo que eu estou falando aqui, ele está naquela região central do continente iboriano, tá? Naqueles reinos principais ali. Existem outros pontos, né, e o livro deixa isso bem claro, que podem ter outros tipos de governo, outras formas de governo, tá? Nas regiões mais afastadas do centro do continente iboriano. E essas outras formas de governo pode ser o que você achar mais interessante para a sua história. Mas ele dá um exemplo assim: locais que estão muito afastados desse centro da nobreza, geralmente são governados por senhores da guerra, que vão ter ali suas próprias leis, suas próprias regras, e às vezes até inventam títulos de nobreza que só existem ali, né? Enfim, como se eles quisessem imitar o que rola ali na região central, mas da maneira deles. Então, saindo ali do que está dos reinos estabelecidos, você pode dar asa à sua imaginação e determinar o tipo de governo, de sociedade que você quiser, ou que funcione melhor para a sua história, beleza? Ainda nessa questão da sociedade de uma maneira geral, ele vai trazer aqui, o livro vai trazer algumas informações básicas sobre alguns grupos específicos que eu acho que vale a pena comentar. A gente falou aqui de uma maneira bem geral, né? Mas além disso que eu falei, vão ter também os comerciantes que vão estar ali naquela categoria, aqueles que trabalham, né? E basicamente comerciantes de produtos ou serviços, tá? Guildas, organizações e tal, que são uma parte importante da sociedade iboriana. A gente vai ver isso talvez com um pouquinho mais de detalhe no segundo vídeo sobre a sociedade, né? Mas enfim, são eles que movimentam as coisas ali, né? As expedições, as rotas comerciais, etc e tal. A gente vai ter aqui só mais algumas informações sobre o clero, né? Na verdade, ele fala clero aqui, mas eu acho que fica mais interessante sacerdote, né? Porque o sacerdote dá mais aquela ideia das religiões da Era Iboriana, pelo menos para mim, né? Enfim, os sacerdotes eles vão ter a função, além de serem líderes espirituais, né? Quando bem intencionados, eles vão ter também um papel de validar o poder do governante. Ou seja, o sacerdote, ele pode, e a gente já viu isso em várias histórias do Conan e em outras histórias medievais, enfim, ele pode tentar influenciar ali, se ele não dá apoio para aquele governante, ele perde influência, perde poder, tem aqueles golpes e tal, tem todo aquele lance, né? Então, apesar de ser uma sociedade bastante brutal, vamos colocar assim, porque as pessoas basicamente lutam para sobreviver a cada dia, ela vai ter ali o seu nível, né, de influência, de intrigas da corte e tal, esse tipo de coisa. E, obviamente, o clero, os sacerdotes estão inseridos nesse contexto. Fora isso, a gente vai ter também um outro grupo de destaque, que são os artistas, cuja função principal seria justamente trazer um pouco de alegria para esse povo que tem uma vida escrota, né? Que basicamente é guerrear, rezar e trabalhar, só isso, né? E sobreviver no dia a dia, como eu estou falando aqui. Mas, como sempre, Os artistas, eles também podem ser usados como ferramentas poderosas na questão de influenciar pessoas e multidões,
né, espalhar notícias, fake news, enfim, e tal, esse tipo de coisa, para tentar ali mudar a maré do apoio populacional, né, do que um governante tem ou deixa de ter, enfim. Então, tudo na sociedade iboriana, como na real, tem esses dois lados, assim, né, tem sempre os dois lados da moeda. A gente vai ter também, para finalizar esses grupos principais, os chamados eruditos, que vão estar ali ligados ao estudo, né, das ciências, da tecnologia, bem rudimentar ainda naquela época, mas tem gente que se dedica a esse estudo, né. Geralmente eles entram em conflito com os sacerdotes, com o clero, justamente por conta de deixar tudo na mão dos deuses, ou não, isso aqui não tem explicação divina, isso aqui é uma coisa científica e tal. Enfim, essas discussões que, querendo ou não, continuam rolando aí até hoje. E dentro desse grupo dos eruditos, a gente vai ter aqueles que vão estudar as ciências proibidas ou a feitiçaria, né? Então, tá todo mundo no mesmo balaio ali. Isso, claro, só para dar uma ideia geral da sociedade iboriana. Depois, um outro aspecto que o livro vai tratar aqui é justamente sobre é um tema um pouco polêmico e difícil, é a escravidão, tá? Porque assim, o que eles colocam aqui no livro? A escravidão, na era iboriana, ela infelizmente é algo que está bastante disseminado. Em quase todos os reinos, quase todos os países, você vai encontrar mercadores de escravos, pessoas sendo traficadas de um local para o outro e tal. Isso é uma parte da sociedade iboriana. Isso é bom? Obviamente que não. O próprio livro, olha, ele coloca aqui uma nota de repúdio, né? Enfim, é o óbvio, mas infelizmente nos tempos de hoje a gente precisa sempre reforçar isso, né? Que a escravidão não é algo bom, não é algo que deve ser romantizado ou idealizado, nem nada disso. Mas se você decidir inserir isso no contexto da sua história, trate como ela realmente é, algo repugnante, algo que deve ser combatido, mas que infelizmente faz parte, permeia ali a sociedade da era iboriana, beleza? Em seguida, ele vai trazer alguns aspectos de coisas mais genéricas, assim, tipo, por exemplo, o calendário da era iboriana, que no final das contas tem toda uma explicação aqui para dizer como é que eles começaram, né? Ah, porque o rio sobe tal época e não sei o que mais, mas no final das contas, trocando em miúdos, o calendário deles vai ser parecido com o nosso no seguinte sentido. O tempo é dividido em dias, semanas de 7 dias, meses que vão de 28 a 31 dias e um ano tem 365 dias. Ou seja, a contagem do tempo em termos de calendário é basicamente igual à nossa, tá? Um ou outro ano recebe um nome específico por conta de algum evento marcante, tá? Mas no geral, enfim, não acho que isso seja uma grande preocupação. Em seguida, ele vai falar aqui um pouquinho também sobre clima e vegetação do continente central, tá? Tenham sempre isso em mente. Eu estou falando ali da região central, melhor dizendo, do continente. Locais mais afastados, você fique à vontade aí para dar asas à sua imaginação. Na questão do clima e da vegetação, também a gente consegue fazer vários paralelos, obviamente, com o nosso mundo. Lá na era iboriana, até porque isso é um detalhe interessante, que às vezes a gente esquece, né? Segundo a mitologia criada pelo Howard, a era iboriana, né, o continente iboriano, deu origem ao nosso mundo. É uma era perdida, né? Que a gente esqueceu, que a história não registrou, mas que existiu, né? Enfim, então a gente está falando ali da Terra de uma maneira, né? Enfim, de uma maneira geral. E assim, aqui também são divididas em 4 estações, né? O clima, né, durante o ano. E as suas variações, elas vão acontecer de acordo com a região. Tem regiões que são mais frias, regiões mais quentes, etc e tal, como a gente tem no mundo real. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter, no norte, as variações mais para as temperaturas frias, e basicamente duas estações só, o verão e o inverno, sendo que o verão, quando as temperaturas estão mais amenas ali, é cerca de 10 graus, tá? Então você imagina como deve ser o inverno, né? Enfim, a gente vai ter, de novo, aquela região mais central ali dos reinos da Aquilônia e tal, aquela região mais central do continente, que vai ser basicamente um clima temperado, né? Com as 4 estações bem definidas e tal. Na verdade, o centro e o oeste, tá? É mais ou menos como se fosse a região temperada. E o sul, ali já para Shen, Estígia, Kush, esse tipo de coisa, já vai ser como se 2 estações também, mas tipo sol e chuva. Quem mora na região norte do Brasil, como eu, né? Tipo assim, Belém, Amazonas, né, Manaus e tal, é mais ou menos isso. É uma parte do ano é sol, uma parte do ano é chuva e quente o ano inteiro, independente se tá sol ou chuva. Mais ou menos ali um clima tropical, vamos falar assim. E a parte do sul, aliás, do sul não, perdão, do leste, ali já do Mar Vilayet para lá, já seriam áreas mais desérticas e tudo mais, né? Com grandes variações de temperatura, como é comum nos desertos, né? Então, dias muito quentes e noites muito frias. Basicamente é isso, só em linhas bem gerais, para entender mais ou menos como é que funciona essa questão do clima, que pode ser um adversário ou um obstáculo importante durante o jogo. A gente viu em algum vídeo agora mais ou menos recente, falando sobre o deslocamento, né? Então você tem terrenos difíceis de se deslocar, que pode ser por causa do clima e tal. Então é bom ter uma ideia geral sobre isso, para você poder montar desafios diferentes para o seu grupo, que não sejam só inimigos ou monstros, né? O clima pode ser um desafio inclemente. Então é interessante isso. E para a gente fechar essa primeira parte aqui da sociedade da era iboriana, tem uma seção aqui dedicada aos idiomas, tá?
não existe um idioma unificado na era iboriana. Você vai ter diversos idiomas e dialetos, então basicamente cada reino, cada nação tem a sua própria língua, mas obviamente várias delas são semelhantes, têm um tronco linguístico comum, então é possível compreender algumas palavras ou ter diálogos simples, ainda que você não faça parte, você não seja nativo daquele idioma, né? Ele não seja a sua língua nativa. Então, aqui, só para a gente exemplificar, quais são os principais tipos, né, de troncos linguísticos que deram origem aos diversos idiomas e dialetos da era iboriana. A gente vai ter aqui, olha, os chamados idiomas iborianos, né? Presentes nas nações iborianas, são os idiomas mais falados no mundo. Fazem parte deste grupo o aquiloniano, o argosiano, britoniano, coríntio, nemédio e ofiriano. A gente tem também os idiomas dos reinos negros, mais ao sul ali, comum à região sul do continente, possuem uma raiz comum e diversas variantes. Fazem parte deste grupo: darfariano, quechantiano, cuxita, puntiano e zimbaboano. A gente vai ter também os idiomas lemurianos, falados pelos povos do leste. Só lembrando aqui, eu falei, já fiz um vídeo sobre história, né, do continente iboriano, para você entender um pouquinho da formação de cada um desses povos. Se você não viu, vale a pena conferir. Então, os idiomas lemurianos, hircaniano e o turaniano, que são quase idênticos. A gente tem também os idiomas atlantes, comuns aos povos do extremo norte do continente, como os cimérios e o idioma de Nordheim e Asgard por ali, Hiperbórea também, eu acho. Não, Hiperbórea não. E os idiomas dos filhos de Shem, que são originários dos nômades, conhecidos como filhos de Shem, e fazem parte desse grupo, o cotiano e o shemita. Tá? E por fim, a gente vai ter idiomas exclusivos, que são falados somente em determinadas regiões. E são, por exemplo, o estígio, o hiperbórea, aí sim, lá da Hiperbórea, o iranistano, o quitaiano, o picto, o vendiano, o zamorano e o zíngaro. Ou seja, aquela grande salada, né, de idiomas e de culturas e tudo mais, mas dependendo de onde você esteja ambientando o seu jogo, existem várias cidades na era iboriana que têm essa característica de serem multiculturais e tal, serem pontos de confluência de diferentes pessoas de diversos locais do continente. Então, de verdade, eu não vejo essa questão do idioma como sendo uma dificuldade para o seu grupo enfrentar. Mas, claro, dependendo de como você queira levar a sua campanha, dependendo da região em que eles estejam, uma região distante de um grande centro desses e tal, pode ser algo interessante para se levar em consideração, beleza? Bom, vou ficando por aqui. É a primeira parte do nosso vídeo sobre a sociedade da era iboriana. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, o que você achou dessas informações todas. Se você não está inscrito ainda no canal e não quer perder o próximo vídeo, se inscreve aí que a gente vai finalizar a sociedade da era iboriana no nosso próximo encontro, beleza? Então, vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima resenha.